Como nós vimos no primeiro bloco, vários países estão pesquisando, testando e liberando a cannabis para uso medicinal. Por aqui, quem quiser usar esse tipo de medicamento tem de enfrentar uma longa e penosa burocracia. O THC é o princípio ativo mais famoso da maconha. É psicoativo e pode alterar sensação e percepção. Efeito buscado por quem fuma a droga na forma de cigarro. Mas a cannabis tem mais de 70 substâncias e muitas possibilidades de combinações e diferentes efeitos. A maconha, ela pode ser bastante eficiente para combater determinados sintomas de uma doença. Então, se uma criança, por exemplo, tem uma doença que ela é refratária ao uso de medicamentos, os pais tentam controlar as crises convulsivas, não conseguem de forma nenhuma, e essa criança usa um medicamento derivado da cannabis e tem ganho, ela vai ter ganho para aquele efeito que a cannabis age, ou seja, ela tem uma diminuição importante das crises, o que já é um ganho tremendo. Porque aquela criança que ela diminui a crise epilética, ela diminui um estado pós-ictal, que a gente fala, ou seja, pós-epilético, que deixa a criança totalmente desconectada, isolada, por conta desse sofrimento que o sistema nervoso central dela tem em ficar tendo crises de repetição. No glaucoma, essa hipertensão ocular, então diminuir a hipertensão ocular, no caso do indivíduo que ele, então um tipo de maconha que diminua bastante os episódios de vômito em pacientes oncológicos. Então, se for feito um medicamento bastante adequado para isso, ele vai controlar esse sintoma numa outra combinação e assim por diante. No Brasil, para ter acesso aos medicamentos produzidos com maconha, é preciso uma autorização da Anvisa. Dependendo da substância usada no remédio, a importação só acontece com ordem judicial. Um processo longo e burocrático. O documentário Ilegal narra a história de um casal de Brasília que assumiu o risco de comprar um derivado da maconha para tratar a epilepsia da filha. Na época, N tinha 60 crises convulsivas por dia. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade é muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anne ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Norberto Fischer, o pai da pequena N, nos conta agora o que mudou desde que gravou o documentário Ilegal há 2 anos. A maconha medicinal entrou na nossa vida justamente por causa da Anne. Antes da Anne necessitar do canabidiol, a gente ouvia falar sobre marcha da maconha, ouvia notícias na televisão, mas normalmente sempre com viés muito negativo. Nós nunca tínhamos imaginado e parado para estudar e descobrir que essa planta poderia ser tão maravilhosa e inclusive salvar vidas. Muita coisa evoluiu. A Anvisa reclassificou o canabidiol, o CFM orientou os médicos a prescreverem, a Receita Federal simplificou todo o processo de importação, inclusive isentando o pagamento de impostos. Foram vários pequenos avanços que, somados, mostram que o Brasil amadureceu muito em termos de maconha medicinal no Brasil. Num momento muito delicado politicamente no Brasil, essa troca de governo, esse governo interino, isso nos causa um pouco de apreensão, porque como o assunto maconha medicinal é um assunto polêmico, possivelmente os gestores públicos que estão ocupando os cargos agora terão muita dificuldade ou preocupação de levar adiante temas como a maconha medicinal. E a Anne está muito bem.
A ANI continua com a sua síndrome, mas tem evoluído gradativamente graças ao canabidiol. Você acredita que com esse governo interino a reforma da política de drogas vai sofrer algum problema? Eu acredito que sim. A verdade é que no governo anterior houve muito poucos avanços nessa área também. Porém, a expectativa é de que, em vista dos nomes mencionados para ocupar as posições-chave, né, no que diz respeito à política de drogas, a tendência é que haja um retrocesso. A gente já sabe, enfim, há militares que estão envolvidos com isso, né, quer dizer, o atual ministro da Justiça, que era secretário de Segurança Pública, está levando gente daqui de São Paulo, gente da Polícia Militar. Há também uma disputa na questão das comunidades terapêuticas e religiosas, que hoje em dia acabam irregularmente ofertando vagas para tratamento de pessoas que fazem uso problemático, com viés religioso, esse tratamento também. Há um grande afluxo de verbas públicas para financiar essas entidades, comunidades terapêuticas e religiosas. Então, a tendência é que haja um retrocesso, haja um fechamento na política de drogas brasileira. É difícil para quem faz uso da planta medicinal entender as razões da proibição do cultivo ou uso da cannabis. Depois do uso do óleo, que ela usa há 1 ano, um óleo caseiro, ela teve uma melhora, assim, 90%. Tanto em questão de crises, quanto principalmente no cognitivo. Como é que você sente tendo que conseguir uma medicação tão importante para sua filha de forma clandestina? Pra ver, na verdade, eu me sinto uma otária, sabe? Parece que você está transgredindo algo que é pro bem da sua filha. Sendo que você vai numa farmácia com uma receitinha branca ou azul e compra a sua droga. E isso não é uma droga, é um remédio, é uma planta. Então o que a gente quer é que eles liberem a planta, só isso. Quanto o lobby da indústria farmacêutica interfere nessa questão da legalização da maconha para fins medicinais? Muito. Embora a indústria farmacêutica hoje também já esteja, digamos assim, iniciando pesquisas e estudos para produzir também remédios à base de maconha. A gente já tem alguns grandes laboratórios envolvidos nisso. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o acesso à maconha medicinal é maior, muitas pessoas de mais idade, né, acabam trocando uma série de remédios pelo uso da maconha, né? Inclusive a revista Super Interessante soltou uma capa há algum tempo, que era justamente uma folha de maconha e dentro dela uma série de pílulas, né, de remédios farmacêuticos. Então, a maconha que já está presente na farmacopeia chinesa há milênios, né, teve a sua pesquisa interditada durante muito tempo, praticamente durante todo o século XX. A maconha esteve proibida. E o que a gente sabe hoje sobre as propriedades medicinais é apenas uma pequena parte do que potencialmente pode existir. Então a tendência é que com essa gradual abertura, novas aplicações e novas propriedades surjam. Mas sem dúvida nenhuma, há aí uma contradição, há uma tensão, né, entre a indústria farmacêutica, que afinal de contas ganha dinheiro vendendo remédio, e a maconha, que é um remédio natural, uma planta que pode ser cultivada em casa e que de alguma forma rompe esse modelo de negócio em vigor hoje da indústria farmacêutica. O lobby deve ser muito forte. Inúmeros cientistas em diferentes países nas últimas décadas têm aceitado o uso dos extratos de maconha como eficazes para tratar doenças e aliviar sintomas variados. Veja algumas da longa lista de patologias que se beneficiam deste tratamento: AIDS, anemia falciforme, anorexia, ansiedade, artrite, câncer, dependência de drogas, desordens digestivas, doença de Crohn, distonia, dores crônicas, enxaqueca, cólicas, epilepsias, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, glaucoma e reumatismo, entre outras. Essa postura dos estudiosos resultou no movimento mundial pela regulamentação do cultivo, produção, comércio e distribuição de medicamentos à base de maconha e seus extratos naturais. Há uma guerra entre a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina?
Olha, eu diria que há uma certa divergência, né? Quando a Anvisa começou a discutir a regulamentação do canabidiol para efeito de expedir essas autorizações especiais de importação, a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa estavam bem afinados, tanto que a resolução do Conselho Federal de Medicina é em tudo compatível e coerente com a primeira resolução da Anvisa sobre o assunto. Porém, depois que essa decisão judicial recente foi tomada, autorizando também a importação de remédios à base de THC, a Anvisa teve que se adequar. A decisão original, inclusive, dizia que a Anvisa deveria reclassificar a maconha de substância proibida para substância controlada por receita. A Anvisa, que é parte nessa ação, opôs um recurso que se chama embargos de declaração, que é cabível quando há algum tipo de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida numa decisão judicial. E após esse recurso da Anvisa, o juiz voltou atrás na reclassificação, que implicaria de fato a mudança do status legal da maconha, mas manteve a autorização para importação. A partir daí, o Conselho Federal de Medicina passou a criticar a decisão judicial, né? Então eu diria que há hoje um descompasso entre a Anvisa e Conselho Federal de Medicina, mas, digamos assim, o descontentamento do Conselho Federal de Medicina é com a decisão judicial primordialmente, o que obrigou a Anvisa a agir contrariamente ao que o Conselho Federal de Medicina entende ser o melhor caminho. Agora, o médico que receitar, ele pode ter o CRM cassado? Olha, essa é uma questão polêmica, né? Do ponto de vista jurídico, eu entendo que, a partir do momento que um juiz autoriza a importação de remédios à base de maconha, pressupõe-se que o médico tem a possibilidade de prescrever essa substância. Sim. E mais do que isso, na deontologia da medicina, quer dizer, o slogan, né, o mote, o lema da medicina é primum non nocere, quer dizer, em primeiro lugar, não causar dano. O médico ele tem que ter liberdade profissional para prescrever o remédio, a substância que ele entende mais adequada para cada caso. O médico tem que ter liberdade para exercer a medicina da forma mais adequada possível, né? Então, embora haja uma polêmica, eu entendo que o médico tem sim liberdade para prescrever maconha. No entanto, conhecendo as instituições brasileiras, né, especialmente o Conselho Federal de Medicina, é preciso alguma preocupação, porque há um conselho de ética, um código de ética que o médico deve obedecer e pode haver algum tipo de repercussão nessa área. Ok. Acesse o nosso site para rever o nosso programa, tirar dúvidas e assistir a toda a programação da TVT. Nosso endereço é tvt.org.br. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite. O quanto à legalização da maconha no nosso país está condicionada a questões de ordem moral e religiosa. O mundo já está pesquisando. Em nome do que devemos ser atropelados pela história? O importante é ter uma regulamentação dos usos da maconha para fins científicos e medicinais. O tema pede uma abordagem mais racional e adulta, como deve ser a conduta de um Estado laico. Essa postura seria a ponta de lança no combate a uma guerra que não tem fim, a das drogas, que de um lado superlota os presídios e de outro condena pessoas doentes a um sofrimento desumano. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.